Graça e paz. Bem-vindo ao canal Um Deus Verdadeiro. Hoje, num cenário um pouco diferente, mas trazendo a mesma essência do nosso canal, sobre seus personagens, suas histórias, e trazendo os mesmos para a nossa realidade, com a ajuda do Espírito Santo, né, para estarmos debatendo essas histórias. Então, como de costume, antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a orar. Vamos lá? Querido e amado Deus, muito obrigado pelo seu dia, muito obrigado porque o Senhor é um Pai misericordioso, um Pai magnífico, um Pai de justiça, um Pai fiel. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, agradeço por tudo que tem feito na vida das pessoas que vêm acompanhando esse canal, no qual foi feito para a sua honra e sua glória. Agradeço também as pessoas que entram em contato, me perguntando se estarei continuando o canal, e com certeza, de minha vontade sim, e sei que o Senhor está abençoando. Às vezes não consigo trazer os episódios toda semana, como gostaria, mas acredito que cada episódio que trago, o Senhor tem abençoado a mim para que reflita sobre essa história e sobre seus personagens, para que assim possa trazer uma melhor mensagem. Venho lhe pedir então, meu Pai, através desse episódio, que toda honra e glória seja do Senhor, e que o Senhor me use como mensageiro, e que o Senhor derrame sobre mim o seu Santo Espírito, para que conduza minhas palavras, e que eu faça honra e tenha mérito na história e nos seus personagens. É tudo que lhe peço e lhe agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, a história de hoje nós vamos trazer, na verdade ela é uma parábola, uma das parábolas que eu mais me associo e mais tem relevância para mim. Então, a parábola de hoje, nós encontramos ela no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo de 11 a 32. Então, qual seria essa parábola? A parábola do filho pródigo. Então, muitos de vocês acreditam que já tenham ouvido falar, né, da parábola do filho pródigo. E eu gostaria, como de todos os outros episódios, né, gostaria de estar pontuando algumas coisas em cima dessa história, dessa parábola, né, e seu personagem. E para mim o significado que tem. Então, a parábola nos diz que existia um senhor que tinha 2 filhos, né? O filho mais jovem, ele ajudava o pai, como o filho mais velho, no campo, né? E chegou um certo dia, esse filho ele decidiu pedir ao pai, já estava cansado de tudo aquilo, decidiu pedir ao pai a sua herança, a sua parte da herança em vida ainda, porque ele queria explorar o mundo. Então o pai, sem hesitar, com muita tristeza, claro, mas sendo justo, né, e amoroso, decidiu dar a parte que era de direito para o filho mais novo. E o filho mais novo, sem esperar muito, pegou sua parte e decidiu explorar o mundo. Então a Bíblia nos traz, através dessa parábola que foi contada por Jesus, que esse filho chegou na cidade com muitas posses, com muito dinheiro. Só que ele não tinha aquela vivência, né? Pois toda sua vida ele viveu no campo ali, através dos trabalhos, né? E estar junto com seu pai. Então, ali tudo era muito colorido, né? Ali tudo era muito novo. Então ele, sem pensar muito, ele começou a gastar, né, todo esse seu dinheiro através de coisas erradas, ou investimentos errados, ou coisas que não trariam benefícios a ele. Então a Bíblia nos relata que chegou um certo ponto que ele já não possuía mais dinheiro algum, né? E
E a Bíblia nos relata também que nesse período existia uma grande fome, né, onde ele estava, e ele se viu numa situação que ele foi obrigado a, a trabalhar num lugar, num serviço, no qual ele alimentava os porcos, né, e cuidava dos porcos. E ele, naquela situação, ele se viu no fundo do poço. E ele lembrou dos trabalhadores de seu pai, que tinham mais dignidade do que ele. Então, com todo aquele fardo que ele carregava, aquele serviço, ao ponto de quase se alimentar da mesma comida que os porcos, né, que a gente conhece como lavagem, ele decidiu então retornar para a casa do pai. Então ele largou tudo e voltou para a casa de seu pai. A uma grande distância ainda da casa de seu pai o avistou e com muita felicidade correu até ele, pedindo assim um servo, né? E ele, nessa trajetória, o filho, ele sabia o que ele ia dizer para o pai. Então a Bíblia nos relata que ele chegou a seu pai e disse ao pai que tinha pecado contra os céus e contra o pai, e que não gostaria de ser chamado filho, mas que ele ao menos pudesse ser um trabalhador de seu pai, porque ali ele teria mais dignidade. E o pai prontamente não só o recebeu, mas como recebeu como filho. Pediu a um dos seus servos que trouxesse a melhor roupa, a melhor sandália, pois o filho que estava morto para casa tinha retornado. E decidiu então, pediu para o servo também matar o melhor novilho e teria uma celebração, né, pelo retorno do seu filho. A Bíblia nos relata também que o filho mais velho, com isso visto, ficou um pouco enfurecido, né, pois ali sempre esteve ao lado do pai e não saiu como filho e gastou o dinheiro do pai, e viu aquilo como um pouco de injustiça. E então o filho mais velho decidiu não entrar e participar daquela celebração, no qual o pai veio a ter com esse filho e perguntou para ele o que estava acontecendo. Então o filho falou, eu sempre estive do seu lado e o senhor nunca matou um novilho, algo para que eu pudesse celebrar com meus amigos. E então o pai prontamente falou para o filho, o meu filho, o seu irmão que estava morto, retornou a casa. E tudo que é meu sempre foi seu. Então você teria direito de ter feito qualquer coisa que quiseste. E assim a parábola se encerra. Bom, as minhas visões sobre essa parábola, que para mim é bem significativa, pois eu sempre indaguei a questão do filho mais velho, mas eu, hoje em dia, né, graças a Deus, tendo tido essa chance de ter voltado para a casa do pai, eu me vejo muito assim como o filho pródigo. E eu também, né, me aventurei no mundo, no qual é um mundo, né, realmente cheio de cores, cheio de convites, coisas que às vezes você estando na igreja, né, ou tendo, não digo nem só na igreja, mas tendo essa comunhão com Deus, pois sabemos que hoje em dia a igreja infelizmente tem se corrompido, né, através dos valores mundanos. Então vemos cada vez mais um mundo dentro da igreja. Então eu acho que essa questão da caminhada com Deus, né, para melhor explicar. Essa caminhada com Deus, às vezes ela pode ser uma caminhada que aos olhares, né, de quem já está há um certo tempo, ela parece uma caminhada lenta, uma caminhada de amesmice, uma caminhada
que parece que nada muda, as coisas assim são naquele tempo. Então às vezes você quer uma coisa assim mais colorida, uma coisa de uma aventura, né? E lógico que o mundo ele oferece várias coisas que são muito diferentes, né, do que você às vezes estará vivendo na sua caminhada com Deus. Então, como eu já relatei, quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos, eu pedi para ser desligado da igreja, mas ali na verdade, eu desliguei de Deus, né? E fui viver o que o mundo tinha a oferecer. E a minha caminhada, então, como filho pródigo, ela durou mais de 20 anos, né? Eu sou grato a Deus, pois eu tive, como filho pródigo na parábola também, eu tive a oportunidade de ter voltado para a casa do Pai, onde muitos, às vezes, se aventuram no mundo e não conseguem regressar, né? A gente sabe de muitas situações de pessoas que já tiveram essa caminhada com Deus, mas não têm forças, não acham o caminho de volta. Então a primeira questão que eu gostaria de debater é o perigo, né, do filho pródigo, ou de nós sermos o filho pródigo e sairmos da casa do Pai. O perigo maior é se nós vamos conseguir achar o caminho de volta. A tendência é que estaremos vivendo num mundo que às vezes, mesmo com situações financeiras favoráveis, né, estaremos alimentando os porcos porque sabemos que nossa vida e nossa passagem por essa terra é breve, que o maior prêmio que podemos ter é vir viver com Deus e seu Filho Jesus eternamente no céu, na Nova Jerusalém. Então, por mais que às vezes nós, mesmo estarmos pensando que nós estamos numa situação boa, nós estamos vivendo com os porcos. E mesmo assim, às vezes, vivendo com os porcos, e mesmo tendo essa clareza e tendo essa visão de voltar para o Pai, às vezes nos encontramos em situações que, e mesmo achando o caminho, que nós não conseguimos voltar. Porque aonde que eu coloco como um exemplo? Às vezes a pessoa, diferente da parábola, ela se deu bem financeiramente. E não tem nada na Bíblia que diz que você não deve prosperar, né? O que deixa muito claro na Bíblia é que você prosperar não deve ser maior que o seu amor a Deus, que o seu amor a Cristo. Então, nada deve ser maior que o seu amor a Deus. Nem seus filhos, nem sua família, nem o dinheiro. Então, às vezes a pessoa se encontra vivendo com os porcos, né? Mas vê que cometeu muitos erros para chegar naquela situação. Então, às vezes, está bem financeiramente, mas acabou se apropriando de coisas que não deveriam ser feitas, fez de um jeitinho que às vezes a pessoa acha que é correto, mas não é. Mas mesmo assim ela tem vontade de voltar para o caminho de Deus, ela sente aquela necessidade. Então ela decide que vai, mas quando ela chega e ela vê que assim, ela, para estar na casa do Pai, ela teria que mudar muitas coisas, né? Não abrir mão às vezes da sua riqueza ou o que seja, mas ela teria que mudar a partir daquele momento. Ela decide que não é o que ela está apta realmente a fazer. Então esse que é o perigo, né? O perigo é que às vezes nós pensamos que ao retornar na casa do Pai nós podemos continuar levando a vida como estávamos levando quando estávamos fora. E isso não é o que deve ser feito, né? Então, acho que a maior dificuldade para quem está fora da casa do Pai, porque essa parábola ela remete a quem? O Pai é o nosso Pai celestial, Deus, né?
E, e nós somos os filhos. Então, tanto os filhos mais velhos, que continuam nessa comunhão com Deus, na casa do Pai, como os filhos pródigos, que eu já fui um dia, né? E hoje em dia estou de volta na casa do Pai. Mas vejo dessa dificuldade, às vezes, de muitas pessoas, e, e até mim mesmo, de se manter na casa do Pai, pois exige um certo sacrifício. Então, quando você experimenta algo, mesmo que ele trouxe memórias ruins, ou que ele trouxe situações nas quais não foram favoráveis, você tem o que fazer essa balança, como comparar. Então isso é um perigo. Isso é um perigo que, voltando, às vezes, né, é como se você tivesse no mundo, você tivesse a 100 por hora, né, e você tivesse ali tentando controlar esse carro. Quando você volta na casa do pai, o pai se torna o piloto e você se torna o passageiro. E muitas pessoas não conseguem administrar isso. Então, por isso que você vê muitas pessoas, às vezes, que tentam voltar, né, pois um dia saíram, que tentam voltar para a casa do pai, mas não conseguem se manter na casa do pai, porque não conseguem realmente esquecer essa passagem pelo mundo, não conseguem viver uma vida na qual elas não param de balancear as coisas, de comparar as coisas, né? Muitas vezes eu me reparo muito com muitas pessoas que falam que, e novamente eu já comentei isso, né, em outro vídeo, que a caminhada com Jesus, a caminhada com o Pai, ela é muito difícil. Ela é difícil pelo fato, qual o fato? É que você tem que abdicar o desejo da carne, né? Então, às vezes, um hábito, algo que você já foi instaurado em você, ele é muito difícil de você abrir mão do que você aprender um novo hábito. Eu sempre vi isso como um fato, que realmente é mais fácil você aprender algo do que você desaprender algo, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade, né? Eles têm dificuldade nisso, de se manter, pois o caminho ele é estreito, nunca foi dito que seria largo, né? Esses dias eu também escutei numa pregação que o pregador dizia que se seu caminho como cristão, se sua vida está muito boa, muito tranquila, que algo não está certo, né? Porque nós somos tentados, né, diariamente pelo inimigo. Então, essa é a primeira pontuação que eu colocaria, né? Pois a Bíblia ali, então, na parábola, Jesus encerra assim. Mas eu acho que se fosse dar um follow-up, né? Se fosse para continuar com essa parábola, eu acho que eu agregaria essa questão. Será que realmente o filho ali, aquela experiência que ele teve, foi suficiente para ele se manter na casa do pai? Entendeu? Será que foi uma experiência tão trágica que ele realmente decidiu que, mesmo com dificuldades, mesmo com o que poderia vir, que ali era melhor ele estar do que voltar para o mundo? Eu particularmente digo hoje em dia que, depois de ter várias e várias situações, ter me encontrado assim em lugares que não tenho orgulho hoje em dia, e antes essa volta, né, a casa do Pai e essa comunhão com Deus, eu gosto de acreditar assim e ter certeza no que eu digo, que eu não voltarei, né, para o mundo, pois por mais que desde essa volta para a casa do Pai, que
hoje em dia eu tenho orgulho, né, de dizer, e mesmo ainda errando muito, né, mas eu vejo a diferença na minha vida em questão não de estar prosperando, não, ainda tenho muitas coisas a resolver, né, na questão financeira falando, ainda tenho muitas questões a resolver na questão psicológica, né, de tudo, mas eu sinto, hoje em dia eu sinto que eu não estou sozinho, eu sinto que eu estou acolhido, então é muito mais fácil, né, às vezes, porque você não está sozinho mais tentando resolver coisas, você não está tentando controlar esse carro a 100 km por hora, sem freios. Não, hoje em dia eu passei a direção, né, para o Pai. Então as coisas ficam um pouco mais fáceis, né, em termos de acreditar que as coisas acontecerão no tempo que elas precisam acontecer, né? Então, particularmente, né, e eu não sei o dia de amanhã, pois a Deus pertence, e eu sei que o inimigo, ele tem força, ele é poderoso, não mais que nosso Pai, mas e ele está tentando, né, para que eu volte, mas eu consigo ver com clareza onde eu cheguei, o fundo do poço que eu cheguei, os porcos que eu estava tendo que alimentar e me alimentando daquela lavagem também. Então eu vejo que por mais que o trabalho ainda é árduo, mesmo estando na casa do Pai, é muito bom estar com o Pai e na casa do Pai, né? Como eu disse, também tem a questão do irmão, o irmão mais velho, né? Que ali na Bíblia ele se coloca ali que ele, né, se enfureceu. E isso eu vejo muitas vezes que, primeiro, algumas pessoas, como eu, são necessárias que elas tivessem passado pelo mundo, né? Então que elas tivessem passado essa experiência para que pudessem voltar com muito mais força para a casa do Pai, essa comunhão com Deus. E isso não é julgando as pessoas que às vezes são os irmãos mais velhos, que sempre ficaram na casa do Pai. Mas eu vejo também que o que adianta você ter ficado na casa do Pai se você vai ter esse sentimento com esse seu irmão mais novo, né? Se as suas visões, se o que você acredita, se elas não forem amplamente estudadas, se você não estiver buscando a Deus a todo momento, né? Então, se você for aquela água morna dentro da sua relação com Deus, se você for aquela água morna dentro da igreja, do grupo que você participa, então se você achar que o que você está fazendo já é suficiente para Deus, se você não tiver essa paixão, esse ânimo, esse entusiasmo de falar sobre Deus, de viver em Cristo, de através do seu exemplo mostrar isso, então de pouco vale você ter continuado na casa do Pai se você não tem essa comunhão. Então eu acho que nessa situação foi muito mais válido a experiência do filho mais novo, pois ele viu o que era ruim e daí ele soube ali apreciar o que era bom, estando na presença e na casa do Pai, né? Então devemos nos atentar muito também para que nós não nos tornemos o filho mais velho, né? Para que nós, em espírito, nós possamos sempre ter a convicção e a paixão do filho mais novo de que a casa do Pai é a melhor coisa a estar. E através disso buscarmos uma comunhão diária com Deus, né? Que nós possamos, ao abrir dos nossos olhos, possamos ali agradecer a Deus por mais um dia. Que nós possamos, na primeira hora do dia, que nós possamos tirar um tempo
para estar em comunhão com Deus, para que nós possamos ler um pouco a Bíblia, que nós possamos cantar um hino, que nós possamos ler uma meditação, orar. Isso tudo exige uma dedicação, isso tudo exige que possamos estar na comunhão com Deus, né? Hoje em dia a gente vive uma vida muito rápida, né? As coisas estão acontecendo muito rápidas e o estilo de vida nos cobra isso através de tecnologia. Nós estamos cada vez mais grudados no celular. Quando percebemos, nós estamos nos alimentando de coisas que não são benéficas para um filho que quer ter essa comunhão com Deus. Então devemos nos policiar no que assistimos, no que seguimos em redes sociais, no tempo que passamos com isso. Quantas vezes ao final do dia, antes de dormir, dormimos ali assistindo um Reels, um vídeo no Face, no Instagram, no YouTube, mas poderíamos estar selecionando o que a gente estaria gastando nosso tempo. Quantas vezes ao terminar do dia não lembramos nem de agradecer a quem nos deu a oportunidade de ter aquele dia. Então que essa parábola, né, que ela sirva de lição para como nós venhamos a ter uma comunhão com o Pai. Ela também mostra o amor do Pai, né, no qual ele, sem pensar duas vezes, ele estava ali pronto para receber esse filho. Então, quão maravilhoso é o nosso Pai, nosso Criador, que está de braços abertos para nos receber de volta. É lógico que através do nosso livre-arbítrio, nós que devemos tomar essa decisão. E Deus nunca vai forçar para que a gente tome essa decisão. Tem que vir de nós. Mas quando vier, que nós possamos continuar e ter essa constância de realmente buscar o Pai dia a dia, de lembrar aonde que a gente passou, por onde estivemos. E por mais que isso pareça às vezes que era mais vantagem, porque olhamos que às vezes não estamos conseguindo pagar nossas contas ainda, as bênçãos ainda não foram derramadas, mas devemos ter constância e devemos acreditar sempre que os planos de Deus são muito melhores e muito maiores do que os nossos próprios. Não devemos indagar a Deus nunca. Não devemos questionar a Deus. Esse dia também vi um vídeo no qual dizia o poder das nossas palavras, o poder que tem as nossas reclamações. Às vezes elas criam nuvens no céu que atrapalham que daí as bênçãos cheguem. Então, cada reclamação que a gente tem, cada questionamento que a gente tem, às vezes a gente está para receber a bênção e a gente cria uma barreira ali. Então, a bênção está para vir e a sua falta de fé, a sua falta de entendimento, e essa falta que às vezes a gente tem de comunhão com Deus, que é onde a gente consegue a explicação de tudo, ela trava essa bênção. Então, nós devemos realmente confiar, mesmo não entendendo. E eu digo assim, por mim mesmo. Ainda passo por muitas provações, né? Minha vida ainda continua cheia de desafios, mas hoje em dia eu estou aprendendo a deixar realmente que Deus controle a minha vida, né? Ainda eu tenho sonhos nessa vida, né? Mas estou permitindo que Deus conduza a minha vida, pois eu sei que esse carro que eu dirigi por 20 anos, ele causou muitos acidentes, ele
andou por muitos lugares que não deveriam. Então eu vejo que, assim, nessa situação metafórica, eu não seria um bom motorista. Então eu tenho que confiar e acreditar em quem possa vir ser um melhor condutor. E nesse caso é Deus. E que nós possamos também nos atentar de não sermos o filho mais velho, mas de mesmo termos continuado na casa do pai, de vermos se a gente não está mais distante do que às vezes o filho mais novo que saiu para o mundo. Devemos nos atentar nisso também. Então que você, se você se vê na situação do filho pródigo ou do filho mais velho, qual que está sendo o seu pensamento? Se você responder, eu sou o filho mais velho, porque eu nunca saí para o mundo, eu continuei sempre na minha caminhada com Deus, acreditando, mas a que ponto está essa sua caminhada? Com qual que é a temperatura da sua caminhada com Deus, mesmo sendo o filho mais velho? Então que o meu desejo é que vocês, hoje em dia eu falo com paixão, né? E a gente sabe que a paixão ela é louca, ela toma conta, e eu peço a Deus que essa paixão nunca morra, que ela nunca se torne calma como um amor, que ela sempre fique com esse fogo de buscar mais, de estudar mais, de ter essa comunhão mais diária, que Deus me transforme a cada dia mais. E esse é meu desejo para vocês também, que mesmo você estando na situação do irmão mais velho, ou você estando na situação do irmão mais novo, como o filho pródigo. E para você que se encontra como filho pródigo ainda no mundo, eu te convido a entregar a sua vida de volta para o Pai, que você possa ter forças de voltar para o caminho de Deus, que você daí nessa volta no caminho de Deus, que você possa entender, pedir a Deus sabedoria e entendimento. E novamente, como eu já falei antes, frutos que foram plantados nessa caminhada fora da casa do Pai ainda terão que ser colhidos, mas que você possa ter força para colher esses frutos, e pode ter certeza que esses frutos você terá alguém ao menos segurando o cesto para que você colha eles. Então não será tão pesado, porque você não estará mais sozinho. Então eu espero do fundo do coração que você que ainda está fora da casa do Pai, que você retorne, que você tenha força e ânimo, que você busque a verdade, que você entregue sua vida a Deus, pois a volta do seu filho está próxima e se aproxima a cada dia mais. E nós vemos isso através do mundo que estamos vivendo. Então meu pedido hoje para Deus é que Ele fortaleça essas pessoas que estão buscando voltar para o Pai, que tomem cuidado através de aonde vocês vão buscar esse retorno à casa do Pai. Pois também estamos vivendo num mundo de falsos profetas. E nisso, alguns capítulos anteriores, eu já comentei que nem todo aquele, Jesus disse, nem todo aquele que falar em meu nome entrará no reino dos céus. Tudo que você precisa é a Bíblia e oração. Então esse é meu desejo para quem é o filho pródigo hoje em dia. E o meu desejo para quem se manteve na casa do Pai como o filho mais velho é que você renove as suas forças, que você abra a sua mente para que realmente o Espírito Santo te mostre onde temos que melhorar, onde temos problema dentro de igrejas, dentro de denominações, dentro de princípios, dentro de fundamentos, e que a sua igreja seja realmente a Cristo. Cristo seja a sua igreja. E através do seu Espírito Santo, que ele te conduza à verdade, no que foi deixado para nós como um manual, que é a Santa Palavra, a Bíblia.
Esses são meus desejos de hoje. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um ótimo dia na presença de Deus. E se Deus quiser, logo, logo, com um outro capítulo. No qual, em vez de eu decidir hoje em dia, eu tenho pedido a Deus que me mostre e que através de me mostrar esse capítulo, essa história, esse personagem, que ele também me ajude a entender qual que seria a minha visão ou o que eu devo passar sobre isso. Que Deus os abençoe e que você realmente tire algum proveito deste episódio, pois toda honra e glória é para Deus. E eu busco cada dia mais a vir viver com o Pai no céu, mas não quero viver sozinho. Quero que minha família seja enorme lá em cima. Então, se essa parte que eu venho e me dedico a fazer hoje em dia, se te ajudar a um dia vivermos junto lá no céu, será maravilhoso. Que Deus os abençoe, que lhes dê novamente um ótimo dia e fique na presença de Deus, porque a volta de Jesus está próxima. Que Deus os abençoe. Graça e paz.